Saudações investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que aconteceu com a EZTEC, que na verdade foi exatamente o que eu falei que ia acontecer em um outro vídeo daqui. E a gente já vai aproveitar esse vídeo aqui para falar sobre dois assuntos muito importantes. O primeiro deles é sobre o resultado do terceiro trimestre da EZTEC e também sobre o que vem acontecendo com a empresa, tá bom? Então vamos começar falando sobre os resultados do terceiro trimestre da EZTEC. E aqui é muito importante destacar como que funciona o setor de construção civil, porque basicamente ele é dividido em ciclos. Como assim ciclos? Existem momentos que o setor vai muito bem, o lucro das empresas sobe muitas vezes, e existem momentos que esse setor vai muito mal, e o lucro acaba caindo bastante. E por que a EZTEC é uma empresa tão interessante? Porque apesar de toda essa ciclicidade do setor de construção civil, em momentos bons para o setor, a EZTEC consegue crescer muito. Em momentos ruins para o setor, ela até tem uns resultados ok, óbvio, não são bons resultados, mas não são resultados tão ruins assim. Ela meio que consegue se segurar. Então, em momentos bons para o setor, ela cresce muito lucro, em momentos ruins, ela não cai tanto assim. E por isso que, na minha opinião, a EZTEC é uma das melhores construtoras da Bolsa de Valores. E aqui eu acho muito importante só contextualizar o que está acontecendo com a construção civil nos últimos anos. Os anos de 2015 e 2016 foram péssimos para o setor, realmente muito ruins. De 2017 até 2019 foram anos muito bons, o setor cresceu bastante, o lucro da EZTEC subiu muito, só que a partir do ano de 2020, com a crise sanitária global que a gente teve, as coisas ficaram muito complicadas, porque o primeiro trimestre de 2020 foi normal, o segundo trimestre estava tudo fechado, quem ia comprar um apartamento novo naquelas condições? Bem, quase ninguém. Então o segundo trimestre de 2020 foi muito ruim, e o restante de 2020 foi muito bom, porque o Banco Central acabou baixando as taxas de juros, isso possibilitou que muitas pessoas financiassem os seus apartamentos sem aí ter que pagar muitos juros sobre isso. Então esse período acabou que foi muito bom para a construção civil, mas a partir de 2020, quando começou a subida de juros, acabou sendo um momento ruim para o setor de construção civil, que vem aí cada vez tendo resultados piores. Obviamente, com exceção do terceiro trimestre de 2020 da EZTEC, que já foi muito bom, obviamente não foi gigantescamente bom, foi bom dentro do possível, mas voltou a ser muito bom. E a gente vai entender um pouquinho melhor isso, sobre o que está sendo a maior pedra no sapato da EZTEC no momento atual. Então, na verdade, o maior problema que a EZTEC vem enfrentando hoje em dia é a inflação. Lembrando que a inflação no setor de construção é medido pelo INCC. E o que está acontecendo exatamente com a EZTEC? Bem, muitos dos imóveis, muitos dos apartamentos que são vendidos, eles são vendidos antes de serem construídos. E aqui o que acontece? Com a maior inflação, com o INCC muito alto, os custos dos materiais de construção acabam subindo bastante. Isso acabam impactando muito a rentabilidade da EZTEC, porque ela já fechou um valor para a venda desse apartamento, só que o custo dos materiais vão subindo. E na verdade, são poucas pessoas que compram mesmo um apartamento à vista. A maioria das pessoas assina um contrato de compra e vai pagando ao longo dos meses. Então, na verdade, elas têm um saldo devedor. E esse saldo devedor, ele é corrigido pelo INCC, ele é corrigido por esse índice de inflação. Só que o maior problema é que esse INCC, ele não representa com exatidão a real inflação dos materiais que a EZTEC está sofrendo. Então, na verdade, quando a gente para analisar, a gente vê que a inflação dos projetos que a EZTEC está construindo é 23% maior do que o medido pelo INCC. Ou seja, o custo dos materiais da EZTEC está usando para construir os seus imóveis está subindo mais rápido do que a velocidade que está subindo a dívida desse saldo devedor. Então, na verdade, está esmagando as margens da EZTEC. E por que acontece isso? Por que a inflação da própria EZTEC sobe mais do que a média do mercado, que é o INCC? Porque o INCC ele é uma média nacional, calculada para pequenas, médias e grandes construções. E como na EZTEC ela só constrói grandes construções, acontece que nessas construções maiores, a porcentagem de cimento e aço acaba sendo maior. E com isso, como o cimento e o aço subiram muito mais o preço do que as outras coisas, acaba que a inflação sentida pela EZTEC nos seus projetos acaba sendo muito maior do que o INCC, no caso 23% maior. Mas, obviamente, isso é no momento atual. Quando essa inflação gigantesca que a gente está vendo for desacelerando, algo que deve acontecer muito em breve, a empresa volta à normalidade e volta aí a retomar suas margens e a ter margens já muito interessantes, muito acima das outras concorrentes. Então, na verdade, a EZTEC ela, historicamente tem margens muito acima de todas as suas outras concorrentes do setor, e devido a essa alta inflação que está acontecendo dos materiais de construção, essa margem dela está sendo achatada e está fazendo com que a empresa não seja tão lucrativa assim. Mas, obviamente, isso em algum momento vai passar.
E aqui eu gostaria só de falar um ponto muito importante sobre os vídeos aqui do canal e sobre a EZTEC. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você estiver gostando desse vídeo. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar aqui a divulgação do canal, tá bom? Mas o que eu acho super interessante em analisar aqui no caso da EZTEC? Bem, essa aqui que a gente tem aqui abaixo é a cotação da empresa nos últimos 2 anos. E o primeiro vídeo que a gente fez sobre a EZTEC era esse vídeo aqui, que a gente fez exatamente nessa faixa de preço. E nesse vídeo eu falava basicamente que a EZTEC, por volta ali dos 15, 16, 17 reais, era uma ótima opção de investimento, mas tinha um grande problema, porque a empresa poderia demorar 2, 3, 4 anos para se recuperar. Na verdade, o setor de construção civil pode demorar esse tanto para voltar a crescer com tanta força quanto vinha crescendo antes de 2020. E na verdade eu falava que se apesar de EZTEC ser um ótimo investimento, é muito importante você não ter uma grande porcentagem dela em carteira. Não ter 10, 15, 20% de EZTEC em carteira. Porque apesar de ela ser um investimento muito interessante, pode demorar alguns anos para isso se realmente provar um investimento interessante. E depois aqui eu falei sobre um vídeo que a EZTEC poderia valorizar muito no curto prazo, frente às ações que ela tinha alugada. E também... Opa, tem um errinho aqui, não é exatamente essa thumb. Nesse vídeo aqui eu falo sobre como que a EZTEC é a melhor construtora da Bolsa de Valores e comparo os seus indicadores com das outras empresas também. Outras empresas, obviamente, da construção civil. Nesse vídeo aqui eu comparo especificamente com a Trisul e mostro novamente que a EZTEC é uma empresa muito mais interessante. E nesse último vídeo aqui eu falo que talvez não seja tão interessante comprar a EZTEC naquele momento, ali por volta dos 22, 23 reais. E por que não era tão interessante naquele momento? De novo, a EZTEC obviamente pode ser um grande investimento, mas também tem que ter uma cautela, porque isso pode demorar 2, 3, 4, 5 anos para o ramo de construção civil voltar a voar como estava voando antes da pandemia. Então é muito importante você não comprar a EZTEC em valores de 20, 25, por aí, porque acaba que não é tão interessante assim para o investidor. E também nesse vídeo daqui eu comentava que era provável que as ações de EZTEC até caíssem depois de um tempo. E se caíssem seria uma oportunidade interessante de investimento. E é exatamente o que a gente está falando nesse vídeo daqui. Porque, na minha opinião, comprar EZTEC por volta dos 15 reais é uma ótima ideia, porque seria aí uma grande margem de segurança que a gente teria. Mas como assim uma grande margem de segurança? Bem, as coisas para o setor da construção civil podem dar muito errado, que mesmo assim, comprando EZTEC por volta dos 15 reais, você teria uma grande chance de ter um bom retorno desse investimento. Porque 15 reais por ação realmente é um preço muito barato. Então, por mais que as coisas não deem certo para a EZTEC nos próximos 2, 3 anos, por volta dos 15 reais, na minha opinião, é um risco considerável de se correr. Porque tá um preço tão barato, mas tão barato, que justifica aí você pagar para ver o que vai acontecer nos próximos anos da construção civil. E basicamente aqui eu explico por que a EZTEC por volta dos 15 reais é tão barato assim. Porque o valor patrimonial da EZTEC fica aqui por volta de 4,5 bilhões de reais. E sendo que ela tem uma boa quantidade de dinheiro em caixa e muitos imóveis para vender e terrenos também. E aqui só vale ressaltar que esses imóveis aqui estão no balanço ao preço da construção e os terrenos também ao preço que foram comprados. Então, na verdade, esses 2,8 bilhões aqui, na verdade, poderia ser muito mais assim que ela vender esses imóveis com uma margem boa de lucro em cima e também assim que ela construir em cima dos terrenos que ela comprou. E vale só lembrar que ela tem muitos terrenos que ela comprou recentemente, lá em 2019. Ela fez inclusive um follow-on por volta dos 38 reais por ação para conseguir mais dinheiro para comprar novos terrenos. Então, na verdade, os terrenos comprados pela EZTEC lá em 2019 vão permitir que a empresa seja capaz de lançar vários empreendimentos pelos próximos 4, 5 anos, o que é um ponto muito positivo. E também esses terrenos aí estão a valor de compra no balanço. E, na verdade, se ela resolver vender esses terrenos agora, eles não estariam nesse valor. Eles estariam um valor muito maior, porque a inflação que aconteceu desde 2019 até agora foi muito alta, o que elevou aí o valor desses terrenos. E vale lembrar também que tem mais aí 1 bilhão de reais em contas de clientes para receber. Então, na verdade, o que a gente está mostrando nesse slide? E o que é mais importante de você entender? Que do valor patrimonial que ela tem, a maior parte dele são de coisas palpáveis, são de coisas que ela pode vender, que ela pode construir, que é dinheiro em caixa, é contas a receber, que se os clientes não pagarem, ela obviamente vai tomar os imóveis de volta, vai poder revender esses imóveis. Então, na verdade, o que a gente chega na conclusão? Que todo esse valor que ela tem de patrimônio líquido não é um número jogado lá no balanço. Não, são realmente coisas que ela tem aí. E quando a gente pega esse valor aqui e divide pelo número de ações, a gente vê que o valor patrimonial por ação seria próximo de 20 reais. Então, na verdade, quando você está comprando abaixo do valor patrimonial, por volta aí dos 15, 16, 17 reais, como a gente está falando no vídeo de hoje, na verdade você está pagando muito abaixo do valor patrimonial, o que dá uma margem de segurança muito grande. Então, nos próximos anos, as coisas para a EZTEC vão ter que dar muito errado para que comprar as ações agora, por volta dos 15, não tenha sido um bom investimento. E é muito importante nos seus investimentos você analisar
utilizar essa margem de segurança e sempre buscar investimentos que tenham uma boa margem de segurança. E gente, eu vou estar recomendando agora que vocês vejam o vídeo onde eu falo sobre por que a EZTEC é a melhor construtora da Bolsa de Valores e compare essa empresa com várias outras, mas se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos.